Imagine viver 57 anos. Agora, imagine passar 53 desses anos num mesmo lugar, no mesmo cômodo, Basicamente isso. sem nunca sair, vendo, sabe, o mundo passar por uma janela, mas sem nunca conseguir alcançar. É um pensamento que chega a ser insuportável. E, no entanto, é uma analogia muito próxima da história que a gente vai analisar hoje. É uma analogia poderosa e muito precisa. Hoje a gente vai mergulhar na vida de uma orca fêmea que ficou conhecida por 2 nomes, Lolita e Tokitae. Certo. E com as fontes que a gente tem, o objetivo aqui não é só contar uma cronologia, sabe? É mais como montar um mosaico. Vamos juntar as peças, a captura, a longa vida em cativeiro, o que levou à morte dela. Para tentar entender a complexidade de tudo, né? Exato. A missão é entender não apenas o que aconteceu com ela, mas por que a história dela ressoou com tanta gente no mundo todo. Certo, então vamos começar a montar esse mosaico. O ponto de partida, o evento que mudou tudo para ela foi a captura. O dia exato. Dia 8 de agosto de 1970, num lugar chamado Penn Cove, no estado de Washington. E as estimativas, indicam que ela tinha só uns 4 anos de idade. Uma criança. Era basicamente um filhote. E é muito importante entender o contexto daquela época. Sim, Nos anos 70, essas capturas eram, assim, brutais e relativamente comuns. Era um negócio lucrativo. Usavam barcos, até explosivos, para encurralar os grupos e separar os filhotes das mães. e ela não foi a única levada naquele dia, né? Não mesmo. Os registros mencionam várias outras orcas jovens que foram capturadas junto com ela. Tem os nomes Lilnuka, Ramo 4, Wally, Clovis, Shepe, Jumbo e um macho chamado Winston. O que já levanta uma questão fundamental. Eram só indivíduos aleatórios que estavam ali no mesmo lugar ou existiu uma conexão mais profunda entre eles? Essa é a pergunta-chave. As orcas, principalmente essa população de onde ela veio, né, as residentes do sul, Certo? elas têm uma das estruturas sociais mais complexas do reino animal. É algo fascinante, são matrilineares. O que isso quer dizer na prática? Significa que os filhos, mesmo os machos, ficam com as mães por toda a vida. Os laços são, assim, incrivelmente fortes. Então, a probabilidade de que houvesse parentes diretos dela naquele grupo capturado é altíssima. Então não era um grupo de animais. Não. Era, com quase toda certeza, uma família sendo desfeita. E essa ideia de família fica ainda mais concreta e, de certa forma, até mais trágica quando a gente segue a linhagem de um deles, o Winston. Aham. Se essa suspeita de parentesco for verdadeira, isso significa que a Lolita tem toda uma árvore genealógica nascida em cativeiro que ela nunca conheceu. Exatamente. Pense nisso. Nomes que ficaram famosos nos parques aquáticos, tipo Kalina, Kitty, Keto. Todos descendentes do Winston. Todos descendentes diretos do Winston. Não é só a perda da família que ela conhecia ali na hora. É a perda de todas as gerações futuras, da própria linhagem, o papel dela como tia, talvez futura matriarca. Tudo isso foi apagado naquele dia. Foi a primeira e talvez a maior perda da vida dela. E estabeleceu um padrão de isolamento que a definiria para sempre. E a partir daí, o destino a levou para o outro lado do país, para um mundo Completamente diferente. completamente diferente. E esse novo mundo era o Miami Seaquarium, mas, no comecinho, ela não estava totalmente só. Ao chegar, foi colocada num tanque com outra orca. Um macho chamado Hugo, e isso Hugo, que, por coincidência, também tinha sido capturado na mesma região. Ele foi o único da espécie dela com quem ela conviveu em Miami. E a história dos dois é outro capítulo. Bem agridoce e sombrio. Eles chegaram a conceber filhotes. Sério? Sim, mas o número exato a gente não sabe e, tragicamente, nenhum sobreviveu. A relação deles terminou de uma forma muito abrupta e violenta em 1980. O que aconteceu? Hugo morreu de um aneurisma cerebral. Muitos atribuem isso ao fato de que ele batia com a cabeça repetidamente contra as paredes de concreto do tanque. Nossa, E depois da morte dele, a situação da Lolita mudou drasticamente.
É nesse ponto que a solidão dela se torna assim absoluta, de 1980 até a morte dela em 2023. São mais de 40 anos. Mais de 40 anos. Os únicos companheiros de tanque dela foram golfinhos do Pacífico de flancos brancos. 4 décadas, sem interagir com outro ser da sua própria espécie. Vamos tentar entender o que isso significa. Ser uma orca residente do Sul não é só uma classificação biológica, sabe? É quase como ter uma cultura. Certo. Essa população tem o próprio dialeto, técnicas de caça únicas que são passadas de geração em geração. Tirar ela de lá não foi como tirar um peixe de um cardume. Foi como sequestrar um membro de uma pequena aldeia. Exato, uma aldeia com uma cultura rica e insubstituível. Viver só com golfinhos, por mais que pudesse ter algum tipo de companheirismo, é o equivalente a um ser humano ser criado só por chimpanzés. Entendi. Tem interação, mas não tem a mesma linguagem, não tem cultura, não tem aquela compreensão mútua profunda. É um vazio existencial, né? E além desse isolamento social, tinha a questão das condições físicas. O tanque dela no Miami Sea Aquarium se tornou infame. Quando a gente fala que era pequeno, o que isso realmente significa? É bom colocar em perspectiva. O Whale Bowl, como era chamado, tinha mais ou menos 24 metros de comprimento por 11 de largura e uns 6 metros de profundidade. E para uma orca? Para uma orca que, na natureza, nada 150 km por dia e mergulha centenas de metros. A diferença é entre viver numa banheira e ter um oceano inteiro para explorar. É absurdo. Essa restrição física, por 53 anos, tem implicações fisiológicas e psicológicas profundas. E aí a gente chega num dos paradoxos mais fascinantes e perturbadores da história dela. Sim. Porque, apesar de viver nessas condições que hoje seriam vistas como completamente inadequadas, ela viveu até os 57 anos. Ela se tornou a orca mais velha em cativeiro no mundo. É uma faca de 2 gumes, não é? Por um lado, demonstra uma resiliência biológica que é, assim, absolutamente incrível. Certo. Mas, por outro, essa longevidade foi usada por décadas como argumento. Pelos defensores do cativeiro. Exato. A lógica era, se ela está vivendo tanto tempo, as condições não podem ser tão ruins. Isso meio que obscureceu o debate sobre a qualidade de vida dela. A discussão ficava presa entre sobreviver e, de fato, prosperar. E essa longevidade também permitiu que ela criasse laços fortes com os treinadores. O que adiciona mais uma camada de complexidade. Sem dúvida. Não era uma história só de sofrimento, preto no branco. De jeito nenhum. Os relatos dos treinadores, principalmente nos últimos anos, descrevem uma criatura inteligente, com personalidade, com quem eles tinham uma conexão genuína. Isso complica a narrativa e a torna mais real. A vida dela era um emaranhado de perdas, resiliência e conexões inesperadas. Então, depois de 50 anos nesse mesmo lugar, com promessas de um tanque novo que nunca saíam do papel, de repente, em 2022, tudo muda. Uma virada. O aquário é vendido para uma nova empresa, a The Dolphin Company. O que causou essa mudança tão tardia na história dela? Foi uma confluência de fatores, eu diria. A opinião pública sobre cativeiro de cetáceos mudou drasticamente, muito por causa de documentários como Blackfish. Certo, a pressão popular. Sim, uma pressão constante, crescente, de ativistas e também dos povos nativos da região de origem dela, a nação Lume. E aí a nova gestão, talvez por uma questão de imagem ou por uma mudança real de filosofia, agiu rápido. Uma das primeiras medidas foi aposentar a Lolita das apresentações. E com essa aposentadoria, surgiu um plano que parecia impossível por décadas. A ideia de transferir ela de volta. De volta para as águas nativas dela, para um cercado marinho no Salish Sea. Uma espécie de reforma no habitat original. Sim. E pela primeira vez não era só um sonho de ativista, sabe? Era um projeto concreto, com apoio financeiro sério, inclusive um compromisso de milhões de dólares do Jim Irsay, o dono do time de futebol americano Indianapolis Colts. Era um plano ambicioso. Muito. E complexo. Envolvia transportar um animal idoso de 3.400 quilos por mais de 4.800 quilômetros.
Tinha um debate intenso sobre os riscos. A saúde dela aguentaria o estresse? O sistema imunológico dela, acostumado a um ambiente estéril, daria conta dos patógenos do oceano? Era uma corrida contra o tempo. Uma aposta de alto risco para dar a ela um final de vida mais digno. Mas, no fim... O tempo venceu. Exatamente. Enquanto toda a logística da transferência estava sendo planejada, a saúde dela, que já era frágil, começou a piorar muito rápido. E ela faleceu. Ela faleceu em 18 de agosto de 2023. A necrópsia revelou uma combinação de problemas crônicos: doença renal, pneumonia. A promessa de sentir a água do oceano de novo, de talvez ouvir os chamados da família à distância, se desfez. No último momento. A esperança chegou, mas chegou tarde demais. E ao longo dessa jornada toda, a gente fala sobre quem ela era, e isso se reflete até nos nomes que ela carregou. Para o parque, ela era Lolita, mas para muitos outros, ela era Toktai. O que essa dualidade de nomes nos diz? Os nomes contam a história da luta pela identidade dela. Lolita é um nome de palco, vem do espanhol, e pode ser traduzido como mulher forte. É irônico, né? Sim. Que o nome dado pelos captores tenha acabado por descrever tão bem a resiliência dela. Já Toktai é um nome que a reconecta com as origens. Certo. Vem da língua Salish, dos povos nativos da região onde ela foi capturada, e significa algo como belo dia, cores bonitas. É um nome que a devolve à sua terra, à sua cultura. E tinha outros nomes também, não é? Sim, ela era chamada de Toki, carinhosamente por muitos, e a nação Lume deu a ela um nome ainda mais formal e significativo: Skalitjelkenaut. E o que significa? Para eles, as orcas não são só animais. São parentes que vivem sob as ondas. Esse nome a reconhecia como um membro da família deles. Cada nome representa uma faceta: a performer, a sobrevivente, o ícone ativista e o parente espiritual. E para reforçar essa conexão com o mundo selvagem, a ciência nos deu uma certeza. A gente sabe, por décadas de pesquisa, quem era a família dela. Exato. A mãe dela foi identificada como Ocean Sun, membro de um grupo de orcas conhecido como Elipod. Ela não era uma orca anônima. Isso é o que torna o caso dela tão poderoso. Ela não era um símbolo abstrato. Ela era um indivíduo com uma identidade conhecida, uma genealogia traçada. Entendi. Os pesquisadores podiam observar o Elipod nadando e saber que tinha um membro faltando. A ausência dela era um buraco visível, documentado, numa comunidade selvagem que, aliás, está criticamente ameaçada de extinção. A perda dela não foi sentida só pelos humanos. De forma alguma, foi e ainda é uma perda real para o seu ecossistema. Então, ao juntar todas as peças, o que a gente vê é uma vida definida pela captura na infância, décadas de isolamento no ambiente inadequado, uma resiliência quase inacreditável. E um final que quase foi uma redenção. Mas acabou em tragédia. Se a gente conectar todos esses pontos, a história da Tokiteia encapsula todo o arco da nossa relação com animais em cativeiro no último meio século. Ela foi capturada numa era de ignorância, viveu durante um período de crescente conscientização e morreu no exato momento em que a sociedade estava finalmente tentando reparar o erro original. A vida dela é um espelho das nossas próprias mudanças. Exato. É uma vida marcada pela solidão, pela força e, no final, por uma esperança que não teve tempo de se concretizar. E isso nos deixa com uma reflexão final, uma provocação para quem nos ouve. Esse plano de transferi-la, essa imensa onda de esperança e recursos que surgiu no final da vida dela, nos força a pensar sobre tempo e responsabilidade. Certo. Quando um ato de reparação, de redenção, chega tarde demais, qual é o seu verdadeiro valor? A intenção de fazer a coisa certa no final apaga as décadas de inação ou só serve para destacar a profundidade da tragédia do que poderia ter sido? É uma questão sobre o prazo de validade da responsabilidade. E se a frase "antes tarde do que nunca" realmente se aplica quando uma vida inteira já foi vivida?